Estamos começando hoje uma série de vida cristã prática. E o título da mensagem de hoje é Humilhem-se diante do Senhor. E a razão é que nesta semana nós estaremos começando os 40 dias de jejum e oração em preparo para o ano eclesiástico que normalmente começaria depois do período de carnaval, por N razões que não cabe a nós trazer agora, mas eu creio que começa agora com jejum e oração. Vai ser do período de 8 de fevereiro a 20 de março. O tema é Humilhem-se diante do Senhor. O texto é Tiago 4,10. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Eu creio que mais do que nunca nós precisamos de nos humilharmos diante de Deus. Estamos vivendo tempos difíceis, sob vários aspectos, e nós temos que realmente buscar a presença de Deus. E se alguém sente que não precisa, eu acho que tem alguma coisa errada com essa pessoa. Porque eu, como pastor, sinto que eu preciso. E eu não estou querendo dizer que eu sou melhor do que ninguém aqui. Mas eu conheço a minha necessidade de buscar, de me humilhar diante de Deus. E eu espero que você sinta essa mesma necessidade. Nós somos igreja, somos corpo de Cristo, e é importante que todos estejam imbuídos do mesmo propósito. Nós não podemos caminhar com êxito, onde cada um faz o que quer, do jeito que quer. O jejum não é imposto, mas é uma convocação. E eu creio que, a menos que você tenha um impedimento muito sério, você deve participar. Você deve participar abstendo-se de uma refeição. E durante esse tempo, ou antes de participar da próxima refeição, você deve ter um tempo com Deus, porque não se trata só de abster-se de um alimento durante um período, mas trata-se de abster-se deste alimento, humilhando-se diante do Senhor, reconhecendo que você precisa dele e que você quer mais dele na sua vida, que você reconhece que a sua família precisa dele e que, como igreja, nós reconheçamos também que precisamos dele. Bem, o texto de Tiago começa, capítulo 4, verso 1. Ele começa dizendo: de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? A palavra que aqui é traduzida por guerras é polemoi no grego, e ela tem o significado de querelas, rixas, conflitos, batalhas. E aqui também usa a palavra brigas. É uma palavra grega, machai, que significa hostilidade temporária, ou aguda ou crônica. Então seria um clima de guerra, e seria uma hostilidade, pode ser eventual ou pode ser constante. Então a pergunta que ele faz é a seguinte: de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? É significativo o fato que ele está falando para um povo que é crente. A carta do apóstolo Tiago é dirigida a esse Tiago. Não é o apóstolo dos 12, ele é apóstolo porque ele foi chamado de apóstolo também. E ele era irmão de Jesus.
Jesus teve 2 irmãos que escreveram 2 epístolas. Uma é de Tiago e a outra é a de Judas. Esse Judas é Judas que foi irmão de Jesus. Muito bem. Então, ele pergunta: de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? E trata-se de conflitos que você pode viver no seu ambiente de trabalho, na escola, ou mesmo na sua própria casa. A resposta a essa pergunta, de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês, a resposta é: de onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês. E a palavra que aqui é traduzida por prazeres, ela significa realmente isso no original, mas a palavra que é usada é a palavra edonem, no grego, de onde vem um termo que possivelmente a maior parte de nós não teria conhecido, senão através do conhecimento do texto, mas vem o termo hedonismo. O que é hedonismo? Hedonismo consiste em uma doutrina moral. Você acha isso na internet fartamente. Hedonismo consiste em uma doutrina moral em que a busca pelo prazer é o único propósito da vida. Ou seja, a pessoa vive para ter prazer. A palavra hedonismo vem do grego hedonikos, que significa prazeroso, já que hedon significa prazer. No caso do hedonismo, é a busca pelo prazer. A busca pelo prazer é incentivada, é encorajada e é estimulada. Isso inclui prazeres físicos, prazeres sexuais e todo tipo de prazer que você possa usufruir. Existem prazeres legítimos, tais como comer, beber, dormir, descansar, até mesmo as necessidades fisiológicas necessárias dão prazer. Quando você tem necessidade disso, quando você faz, é um alívio, é uma bênção. Água é algo que traz prazer. Água. Então, beber, comer, são necessidades que todos nós temos e precisamos. Mas também podemos pensar dentro de um relacionamento conjugal, o sexo, e prazer em tudo que você faz. Trabalhar com prazer, realizar alguma coisa com prazer, lazer, tudo isso é bom, é sadio, é necessário. Mas ninguém deve buscar o prazer como um fim em si mesmo. E é isso que parecia estar ocorrendo entre os destinatários da epístola de Tiago. Gálatas 5, 19, 21 descreve as obras da carne. E elas estão muito relacionadas com esses prazeres. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem. Libertinagem significa ser livre para fazer o que você quiser, do jeito que você quiser, como você quiser. Idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que
praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, são as obras da carne. E é a isso que está se referindo Tiago. Essas coisas podem dar algum prazer. Aliás, todo pecado é gostoso. Não sei se você já observou, com certeza você sabe. Todo pecado é prazeroso. Senão ninguém queria fazer. Ninguém gosta de fazer algo que traz sofrimento, que traz dor. Mas o pecado sempre tem um gostinho especial. E é por isso que ele é tão atraente. Desde o pecado lá do Éden, até hoje, todo pecado atende a um anseio, a um desejo. Então, há, pois então, dentro de nós uma luta constante, porque nós temos uma natureza pecaminosa, nós temos uma natureza caída. O corpo não foi restaurado quando nós cremos em Jesus. O nosso espírito é renascido, é regenerado, mas a nossa carne continua ativa, a menos que nós apliquemos a morte de Jesus nela. Gálatas 5,17 diz, porque a carne luta contra o espírito, e o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Quem é que quer, afinal? É o seu espírito, onde habita o Espírito de Deus. E quem é que não quer que você faça o que o Espírito de Deus quer? É a sua carne. Ela não gosta de ler a Bíblia, ela não gosta de orar, ela não gosta de participar dos cultos, ela não gosta de nada que tire a liberdade dela. Ela quer ser livre. É isso que a carne gosta, liberdade. Por isso a pergunta que ele faz no verso 1, de onde, aliás, ele responde, né? Aliás, eu não sei se eu pulei aqui. A pergunta que ele faz é de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês. A resposta é de onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês. Estas coisas, então, podem dar algum prazer. Como já dissemos, o pecado é sempre prazeroso, mas eles não são saudáveis e não consultam os propósitos de Deus para nós. Mas a pergunta continua. De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? A pergunta inicial é de onde... Aliás, a pergunta inicial é de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? E tudo isso tem origem dentro de nós, como já vimos aqui, né? Mas a pergunta continua, como isso acontece? Então, ele explica no verso 2, vocês cobiçam, Tiago 4, 2a, vocês cobiçam e nada têm. O que é a que ele está se referindo? Cobiçam que lhes dá prazer e algum deleite. Será que Deus é contra o prazer e o deleite? Ele é contra aqueles que buscam isso como fim último. E buscam isso o tempo todo. E você não pode se esquecer de que a sua carne só quer sombra e água fresca. Ela não quer compromisso, ela não quer envolvimento, ela não quer nada que tolha ou impeça ela de fazer o que ela quer fazer. É por isso que Jesus, em Lucas 9, 23 a 25,
dizia aos que o ouviam. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. O que é a si mesmo? É a sua carne, é a sua natureza humana. Dia a dia tome a sua cruz. Ela precisa ser crucificada e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, ou seja, quem quiser viver a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Agora, quem pode fazer isso? Quem crê em Jesus. O apóstolo João, escrevendo, se não me engano, no capítulo 5 da sua primeira epístola, ele diz: e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ele diz mais: nisso sabemos que amamos os filhos de Deus, então, porque o versículo 3, porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? E o mundo envolve tudo aquilo que o sistema do mundo busca levar a sua carne a fazer. Porque o sistema do mundo é governado por Satanás e o alimento dele é a carne. Por isso que lá em Gênesis, Deus disse que ele comeria pó todos os dias da vida dele. Ele se alimenta da carne, não no sentido literal, mas daquilo que a carne gosta de fazer. Então Jesus acrescenta: de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se? Ou causar dano a si mesmo? Como é que você vai abrir mão de desejos da sua carne, a menos que você creia que vale a pena? Apenas que você crê que a vida que Jesus lhe propõe é mais importante e é melhor do que a que você poderia viver por si mesmo. A menos que você creia em Jesus, não há como você vencer o mundo, não há como você vencer a sua própria carne. Ele disse: vocês cobiçam e nada têm. A pergunta permanece: como isso acontece? Ele diz: vocês matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Muito forte esse termo. E o matar aqui é literal. Eu fiquei assim: Deus, o que é isso? Mas Jesus disse que a gente mata alguém não apenas quando tira a vida dessa pessoa. Vamos ver o que Jesus disse em Mateus 5, 21 e 22. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate. E ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Nós temos aqui várias gradações, mas com o mesmo sentido. É como se a pessoa fosse julgada em primeira, segunda e terceira instância. A última instância é o Supremo Tribunal, que resolve toda e qualquer dúvida e define as coisas. E aqui esse tribunal manda para o inferno. O que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, matar não é só você tirar a vida de alguém, mas é ter ódio, ficar irado contra alguém. Essa semana eu perguntei para uma criança,
onde ela se encaixava dentro de um contexto bíblico. E essa criança respondeu, entre outras coisas, que muitas vezes ela tinha ódio e que ela ficava irada. Criança diz coisas que os adultos não têm a coragem de dizer. A pergunta permanece, como isso acontece? Ele diz, vocês matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Depois ele diz, vivem a lutar e a fazer guerras. Por que guerras? Por que existem as guerras? As guerras acontecem dentro de você e acontecem também fora, com as pessoas com as quais você acaba batendo de frente. É o desejo de satisfazer os desejos da sua carne a todo custo. É a vontade própria em detrimento da vontade de Deus. Essa briga, ela não para nunca. Mas esse tipo de procedimento é demoníaco quando você se entrega a ele. Tiago mesmo, no capítulo 3, versículos 13 a 16, diz assim, quem entre vocês é sábio e inteligente, mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Se, pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto. Pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Nós vivemos num mundo competidíssimo. No trabalho, as pessoas são forçadas a produzirem, a galgarem alguns privilégios que elas terão se elas atingirem determinadas metas. Então, se as pessoas não forem sábias, elas entram no jogo do inimigo. E uns vão querer pisar nos outros, onde uns querem passar a perna no outro, onde uns querem ser mais do que o outro, onde uns querem chegar lá onde eles estão querendo que ele chegue. E para alcançar isso, a pessoa faz de tudo, mente, engana, enrola. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto. Pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Ele fala que é terrena, animal e demoníaca. É terrena porque é do homem, é animal porque é do homem, e demoníaca porque o inimigo se vale da carne para poder agir. Quando há esses anseios, esses desejos. Vocês matam e sentem inveja, mas nada podem ter. Vivem a lutar e a fazer guerras. A pergunta permanece, como isso acontece? Ele diz, vocês nada têm porque não pedem. Bem, Jesus nos encorajou a pedir e a insistir. Mateus 7, 7 a 11. Peçam e lhes será dado. Busquem e acharão.
batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra, e a quem bate a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus por natureza, eu estou acrescentando, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas. Preste bem atenção, coisas boas aos que lhe pedirem. Então Deus não dá tudo que eu e você pedimos, Ele dá aquilo que é bom para mim e para você. E se eu estou pedindo a coisa certa, com a motivação certa, eu terei resposta. Mas se eu peço a coisa que não é aquilo que Deus tem planejado para mim, eu não vou ter resposta. Vocês nada têm porque não pedem. Mas a pergunta permanece, como isso acontece? Ele diz, vocês pedem e não recebem. Seria o caso de perguntar, por quê? Ele diz, vocês pedem e não recebem, porque pedem mal para esbanjarem em seus prazeres. Calvino disse que estas palavras queriam fazer de Deus, diz que essas pessoas, melhor dizendo, queriam fazer de Deus ministro de suas próprias cobiças. Ou seja, é aquele Deus que você vai para Ele para ter tudo que você quer, mas você não busca porque você tem prazer nele, porque você quer estar com Ele. Você busca pelo que Ele pode te dar e na expectativa de que Ele te dê o que você quer. No caso levantado aqui por Tiago, eles queriam ter para gastarem, para esbanjarem em prazeres. Seus propósitos eram egoístas, consumistas. Nós vivemos num mundo em que somos estimulados o tempo todo a consumir. Então, eles não visavam o reino de Deus e a sua justiça, não visavam o seu crescimento espiritual, não visavam a maior proximidade de Deus, não visavam servir melhor com mais tempo para Ele, não visavam os valores eternos. Antes visavam a obtenção de maior prazer, maior deleite carnal, mais sombra e água fresca. Não me incomodem, não me perturbem, me deixem em paz. Por isso, ele disse, vocês pedem e não recebem, porque pedem mal para esbanjarem seus prazeres. Esse tipo de comportamento é tratado como infidelidade. O verso 4 diz, por isso que ele acrescenta, gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo de Deus, se torna inimigo de Deus. Perdão. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Então, não há como você estar com Deus, viver com Deus, caminhar com Deus e também desejar as coisas que são pertinentes ao mundo, aquilo que o mundo gosta, busca, anseia e busca viver o tempo todo. Tiago chama essas pessoas
aqui nessa versão da NAA, de gente infiel, mas a versão Almeida, corrigida e revisada fiel, diz assim: adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E o apóstolo João escreveu que se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Ele disse: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Olha, nós estamos no mundo, precisamos de tudo que tem no mundo, porque nós vivemos no mundo. Mas nós não podemos colocar o nosso amor nessas coisas. Nós temos que usar o mundo e não permitir que o mundo seja o nosso Deus. Que as coisas do mundo tomem o lugar de Deus. Não ame o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Assim, ser amigo do mundo é tornar-se inimigo de Deus. Por isso, aqui é tratado como se fora adultério, infidelidade contra Deus. Isso acontece porque Deus tem ciúmes de nós, os que pertencemos a Ele. É por isso que ele diz logo a seguir: ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Este verso que ele cita como sendo das Escrituras, na realidade ele engloba vários ensinos das Escrituras, mas nós não vamos encontrá-lo especificamente num lugar. Mas a palavra que é usada aqui para ciúme é a palavra zelos. No grego é zelos, e ela é traduzida por ciúmes aqui e em Gálatas 5:20, como obra da carne. A mesma palavra zelos é traduzida por zelo em 2 Coríntios 11:2, onde a gente lê assim: o apóstolo Paulo está dizendo: tenho zelo por vocês, com um zelo que vem de Deus, pois eu preparei vocês para apresentá-los como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Então, aqui a mesma palavra, ela permite ser traduzida por zelo, no sentido de zelo, no sentido que a gente conhece, e como ciúmes. Então, o ciúme de Deus é o zelo de Deus. Mas a palavra que é traduzida como ciúme, porque o contexto pede que se traduza dessa forma. Tal como o homem em relação à sua esposa, assim é o Senhor em relação à sua igreja. Ele requer da sua igreja dedicação, consagração, exclusividade, fidelidade e sujeição. Deus não recebe o resto, Deus não quer o resto, Ele quer você por inteiro, todo. Romanos 12:1 foi citado em algumas uma ou mais mensagens aqui durante esse período de janeiro. Eu ouvi todas elas, eu participei de todos os cultos, e alguém citou Romanos 12:1, eu não me lembro quem foi, onde diz: rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo ou com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, eu citei uma versão antiga, que é a que eu tenho de memória. Então, o que
Tendo em vista o que Jesus fez por nós, Ele deu a vida dele por nós, o mínimo que eu posso fazer é me dar inteiro a Ele. Meu espírito, minha alma e meu corpo. E quem quiser viver humildemente para o Senhor, receberá dele a necessária graça. Por isso que o texto diz, mas Ele nos dá cada vez mais graça. Graça para quê? Para viver para Ele. Tendo em vista todas as pressões que sofremos neste mundo. Por isso ele diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quem são os humildes? São aqueles que reconhecem que não podem, aqueles que reconhecem que não têm forças. Paulo diz, porque Deus diz para ele, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Se você pensa que pode, saiba que você já está fadado ao fracasso. Só os que sabem que não podem, só os que sabem que não conseguem, vão buscar em Deus graça, vão buscar em Deus poder para viver a vida cristã, que já está à disposição. Mas isso implica em nos humilharmos diante de Deus e dizer, Deus, eu preciso de Ti. Eu não sei lidar com isso, eu não sei como fazer, eu não sei como agir, como reagir, me ajuda. Eu acho que você pode ficar isento do jejum, de humilhar-se diante de Deus, e nós devíamos fazer isso não apenas durante 40 dias, mas devia ser uma constante em nossa vida. Não como sacrifício, mas como resultado de uma necessidade que você tem e para a qual você não tem saída, não tem solução, não vê como você escapar dessa situação. Então você se prostra, você se humilha diante de Deus. Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz Deus, resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, aos que dependem dele, aos que querem-no para poderem viver como ele tem planejado. Esse texto, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O texto original está em Provérbios 3:34. E também Pedro cita o mesmo texto da mesma forma como citou o Tiago. Então Deus resiste ao soberbo. Soberbo é aquele que quer viver a sua própria vida, acha que dá conta de tudo, que sabe tudo, quer fazer a sua vontade mesmo quando pensa em agradar a Deus. Nós temos aí o caso de Caim, que queria agradar a Deus do jeito dele. Nós temos o caso de Saul, que quis agradar a Deus do jeito dele, mas não como Deus disse que tinha que ser feito. Deus não quer que eu invente nenhuma coisa nova para agradá-lo, mas que eu faça o que ele já disse para eu fazer. Por isso, logo a seguir, nós temos 8 mandamentos. Eu queria saber quanto tempo eu tenho, Bia, por favor. 11h45? Tá. Então temos 8 mandamentos, e eu vou ser breve. Primeiro, portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Sujeição a Deus implica em resistência ao diabo. 1 Coríntios 10, 12 e 13 diz, por isso aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Não sobreveia a vocês nenhuma tentação que não fosse humana. Não, ou seja, não existe uma tentação sobrenatural. Não é algo além do que você pode suportar. Não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, junto com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Mas Jesus ensinou, e não nos deixes cair em tentação. Ele ensinou também que eu e você devemos orar.
vigiem e orem para que não caiam em tentação. Isso implica em nos humilharmos diante de Deus e reconhecer que nós, para vencermos o mundo, vencermos a nossa natureza humana caída, nós precisamos buscar o Senhor. Romanos 8, 12 a 13, diz assim: assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Não somos obrigados a obedecer a carne. Ah, eu não pude resistir. Ele diz, porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito, o Espírito de Deus, mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. O que Deus quer de mim e de você é que nós apliquemos a morte de Cristo na cruz, no nosso corpo mortal, isso é, na sua tendência má. Não é para você destruir o seu corpo. O seu corpo deve ser cuidado, mas é a natureza que há em nós. O segundo mandamento: cheguem perto de Deus e Ele se chegará a vocês. Então é um convite, aproximem-se de Deus e Ele vai se chegar a vocês. Jeremias 29, 12 a 14. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Isaías 66, 2 diz assim: porque a minha mão fez todas as coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei: para o aflito e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. E que treme diante da minha palavra, aquele que tem temor de Deus e da sua palavra. Leva a palavra de Deus na devida consideração. Você não pode fazer se você não lê a palavra. Terceiro mandamento: limpem as mãos, pecadores. Mãos sujas pelo pecado. No caso de Tiago, pelo homicídio, pelo roubo, pela propina, pela corrupção. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas vou para o quarto mandamento. E vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Indecisos, vacilantes, purifiquem o coração. A questão é o que tem no coração, qual é a motivação. Eu e você precisamos ter a motivação certa. Porque eu faço alguma coisa. O meu propósito é me promover, eu quero que todos vejam o que eu estou fazendo, ou estou fazendo para a glória de Deus. Salmo 24, 3 a 6 diz: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Esse receberá do Senhor a bênção, e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. O texto fala de limpo de mãos e puro de coração. Puro de coração é aquele que é autêntico, tem a motivação certa, de acordo com o propósito de Deus. Quinto mandamento: reconheçam a sua miséria. Isso fala de você sentir a sua indignidade, a sua miséria, sentir o desconforto do pecado. É você sentir quão miserável você é. É sentir a sua
facilidade que você tem de se desviar, de sair do caminho, de pecar. E não tem ninguém que possa dizer, eu não tenho não corro esse perigo. Se você disser isso, o diabo vai pegar você pelo pé com facilidade. Porque ele é perito em fazer com que você saiba que você não pode. Vocês estão lembrados de Pedro? 2 homens subiram ao templo a orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. O publicano era um cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Eu prefiro a versão: tem misericórdia de mim, que sou pecador. Digo a vocês que este, que confessou a sua miserabilidade, digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque o outro estava cheio de si. E a pessoa cheia de si não tem espaço na presença de Deus. Não tem. 6º mandamento: lamentem e chorem. É um choro de arrependimento. É você se arrepender do tipo de vida que você está levando, do que você está fazendo que não agrada a Deus. É você realmente sentir desejo de sair daquilo. É igual um cordeiro que cai no chiqueiro e está louco para sair de lá. É choro de arrependimento. Lamentem e chorem. 7º mandamento: que o riso de você se transforme em pranto e que a alegria de você se transforme em tristeza. Parece louco isso aqui. A alegria do mundo traz dor. Provérbios 14:3 diz: até no riso o coração pode ter dor, e o fim da alegria pode ser a tristeza. Essa é a verdadeira tristeza. Aliás, eu não diria que é a verdadeira tristeza que o texto está falando, mas é o que realmente vai te julgar lá embaixo. A alegria do mundo traz um grande vazio. Eclesiastes 2, 1 e 2. Eu disse a mim mesmo: vamos, prove a alegria, procure ser feliz. Há pessoas que ensinam que busque a felicidade. Nós não temos que buscar a felicidade, nós temos que buscar Deus. Nele nós encontramos a alegria. Jesus ensinou que Ele nos daria da sua alegria. É a única que realmente compensa. Vamos, prove a alegria, procure ser feliz, mas também isso era vaidade. Concluí que o riso é tolice e que a alegria não serve para nada. O que ele está falando? Tudo passa e não satisfaz. É uma coisa de momento. Jesus veio para que nós tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. Só podemos ter isso nele, por meio dele e através dele. Mas a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Porque, segundo Coríntios 7,10 diz: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, para a recuperação, para a restauração, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. A tristeza do mundo mata. O diabo cerca você de alegria dele, e o fim é morte. O fim é aquela tristeza que
não leva você a lugar nenhum. E você chega à conclusão: perdi o meu tempo, pisei na bola, fiz o que não devia ter feito. Último mandamento: humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. É a mesma coisa que Pedro diz em 1 de Pedro 5,6. Ele diz: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Conclusão: é isso que queremos e pretendemos com os 40 dias de jejum e oração. Não é porque todo ano faz, não é por nada disso. Nunca senti tanto a necessidade disso. Para mim, para toda a igreja. Não se trata apenas de abstinência de alimentos, trata-se de algo mais. O que vimos hoje nos faz saber que, se nos sujeitarmos a Deus e resistirmos ao diabo, se chegarmos perto de Deus, se limparmos as nossas mãos, se deixarmos a indecisão e purificarmos o nosso coração, se reconhecermos a nossa miséria, se lamentarmos e chorarmos arrependidos, se o nosso riso se transformar em pranto e a nossa alegria se transformar em tristeza, se nos humilharmos diante do Senhor, então 3 coisas acontecerão. O diabo fugirá de nós, Deus se chegará a nós e Deus nos exaltará. Amém? Então, feche os seus olhos e fale com Deus o que Ele tem falado com você. Deus, nós buscamos a Tua face e queremos nessa hora pedir que o Senhor nos ajude como indivíduo e como igreja a realmente Te buscar e Te achar. Que não seja mais uma atividade religiosa, mas que seja um tempo de busca e que cada um de nós possa encontrar em Ti aquilo que está buscando e precisando em Ti. Que Tu venhas ao nosso encontro, como indivíduos, como família, como igreja. Que o Senhor mude o status quo, mude a situação, para que possamos chegar aonde Tu queres e desejas. Que o Senhor nos ouça por Jesus, nosso amado Senhor.